E é interessante você comparar, por exemplo, for each com for. Tem um monte de método e estrutura que pode ser comparado com, mas eu vou comparar o mais popular aqui, que nesse caso é o for. Então, for each versus for. E aqui eu não vou comparar performance. Esse é um vídeo sobre fundamentos do for each. Se você está estudando fundamentos do for each e está preocupado com performance, você está preocupado com a coisa errada. A não ser que você esteja lidando com um array com 100 mil objetos e percorrendo todos esses objetos de uma só vez, tem uma tonelada de outros conceitos mais importantes que performance para você se preocupar nesse estágio inicial em que você está. Inclusive eu vou fazer uma tabela bem simples só para a gente ter uma referência visual das diferenças entre for e for each. Segura aí um pouquinho. Pronto, tá aqui um esboço da minha tabela no Google Docs, bem simples, só para a gente começar a comparar for each e for. Primeira diferença entre os dois eu falei no início do vídeo. Com for each, ao contrário do for, você precisa ter um array inicial, porque como for each é um método, você precisa encadear o for each nesse array que você quer percorrer. Então vou colocar aqui na tabela array inicial e vou pegar um emoji, esse de check, só para a gente demarcar visualmente que for each precisa de um array inicial e for não precisa. Vou centralizar para ficar mais bonitinho. Então essa é a primeira diferença entre for e for each. Um outro aspecto que a gente precisa comparar entre os dois é a legibilidade. Olha só, eu vou deixar só a letResult e o for each aqui, vou apagar essa função, porque eu quero comparar a legibilidade entre for each e for. Então essa é uma forma de fazer a soma de todos os números desse array numbers. Para fazer a mesma coisa com o for, você precisaria declarar o for, let i recebe 0, enquanto i for menor que numbers.length, que é o array que eu quero percorrer. E aqui, se não tivesse array, eu poderia jogar um número aqui, não que seja uma boa prática, mas é possível. Enquanto i for menor que numbers.length, i vai ser incrementado. E aqui dentro do for, eu faria a mesma coisa que está dentro da função do for each. Então, vou fazer result, receber todo o valor que ela já tem, somado a numbers, colchetes i. Feito isso, se eu comentar o for each e aqui embaixo exibir result no console, e o for também é síncrono, isso significa que o código aqui abaixo dele só vai ser executado depois que ele terminar de ser executado. Está aqui o resultado da soma dos números do array. Então, olha só, com o for, para fazer a mesma coisa que esse for each está fazendo, eu preciso declarar uma variável contadora, declarar a condição para esse for parar, e incrementar a variável contadora. Já com for each, eu consigo o mesmo resultado em uma linha, sem esse nonsense de declarar let i recebe 0, não precisa declarar condição, não precisa declarar incremento. Essas são características que fazem, na minha opinião técnica, o for each ser mais legível e conciso que o for. Em um for de uma linha é possível omitir os blocos, mas ainda assim... Opa, deixa eu comentar esse for each, porque rolou uma concorrência aqui. Show, esse é o resultado mesmo. Então, ainda que eu deixe esse for each com uma linha aqui embaixo, ou ainda que eu faça isso, o que deixou ainda menos legível, é interessante observar que com for each, você escreve menos e chega no mesmo resultado do que esse for está fazendo aqui embaixo. Então, na minha opinião técnica, em questões de legibilidade, eu prefiro o for each. Inclusive, a gente pode colocar um outro critério aqui também, que a gente acabou de ver, menos código. Menos código para fazer a mesma coisa. Outro critério que a gente pode levar em conta é o efeito colateral. Você pode executar efeito colateral tanto com for quanto com for each. Então vou dar um checkzinho aqui nos dois. Tanto com for quanto for each, você consegue, por exemplo, modificar essa variável fora do escopo da função, no caso do for each, ou fora do escopo desse bloco do for. Uma outra característica que a gente precisa levar em consideração para comparar for each com for é a possibilidade de interrupção do percorrimento do array. Nem sei se essa palavra existe, mas vamos lá. Olha só, eu vou colocar break aqui, ou interrupção, tanto faz, tá? Mas vamos comparar isso. Olha só, se você precisa parar de percorrer o array antes que todos os itens sejam lidos, você não deve usar for each. Vamos ver um outro exemplo.
Eu vou deixar esse array numbers com 5 itens. Imagina que quando o item 3 for lido, eu quero parar esse for each. Então, por enquanto, eu vou tirar essa let daqui, vou remover esse código aqui abaixo. E aqui dentro dessa função, se number for igual a 3, eu quero parar a execução dessa função. Se não for, eu vou simplesmente exibir number no console. Olha o que vai acontecer aqui. Mesmo com esse return dentro da função do for each, os números após o 3 foram exibidos no console, ou seja, esse return não para o for each. É por isso que você não deve usar for each se você quiser parar a execução dele antes que ele execute essa função para todos os itens do array. Tem um jeito de parar for each, eu vou mostrar daqui a pouco, mas não é algo que você deve fazer no seu código. Você vai dar volta para parar for each. Existem vários outros métodos de array que têm esse propósito de parar a execução do loop quando uma certa condição é atendida. O método sum, por exemplo, ou include são exemplos disso. Mas quando se trata de parar for each, não vai rolar. For each não deve ser usado se você quer parar a execução dele antes dele ler todos os itens do array. Então vou vir aqui na tabelinha e já vou marcar um X para o break. Vou substituir esse break por interrompível. Acho que vai ficar mais claro. Já com o for, é mais fácil você interromper a execução. Então, por exemplo, se você tem um for, let i recebe 0 quanto i for menor que numbers.length. Não é number, é numbers.length. Quanto i for menor que numbers.length, você vai incrementar i. E se a gente trazer isso aqui para dentro do for, e ao invés do return usar a palavra-chave break, essa palavra-chave vai quebrar a execução do loop, vai interromper ela. Isso significa que quando numbers, colchetes i, for igual a 3, esse break vai parar a execução do for e 4 e 5 não vão ser exibidos no console. Vamos comprovar isso? Vou comentar esse for each e está aqui uma mensagem dizendo que number is not defined. Claro, porque aqui não é number, é numbers colchetes i. Testando de novo, 1 e 2 foram exibidos no console e quando essa condição resultou em true, o break parou a execução do for, então os itens após 2 não foram exibidos no console. Eu mencionei que tem uma forma de fazer o for each ser parado, mas você não deve usar isso porque você vai dar volta. Olha só o que você precisa fazer, ou uma das formas de fazer o for each ser interrompido. Eu vou declarar uma const, vou chamar ela de x aqui porque tanto faz, é só um exemplo. Vou mover todo esse código para dentro da função. E para parar esse for each, eu teria que usar dentro dele um throw. Throw é uma palavra-chave para lançar uma exceção no seu código e toda vez que você usar throw, você nunca deve usar throw sem ele estar dentro de um try-catch. Então, para parar esse for each, você precisaria ter um try aqui e executar esse bloco de código aqui dentro. Return seria substituído por throw, vou colocar um new error aqui, e aqui pode ser qualquer mensagem, blá blá blá. Precisaria ter um catch para capturar esse erro. E aqui dentro do catch eu posso, por exemplo, exibir esse erro no console, error, e ao executar esse código, nada acontece porque eu não executei a função, né? Então vou executar x e está aqui, você parou o for each. Quando a função do for each foi executada para o terceiro item do array, essa condição resultou em true, o erro foi lançado, então tudo que está aqui abaixo foi ignorado, o catch foi executado e exibiu esse erro no console, já capturado, e o restante dos itens do array não foram exibidos no console.log, ou seja, o throw quebrou a execução do for each. Então essa é uma forma de quebrar a execução do for each. Você deve fazer? Não. Se você precisa parar a execução do seu loop em determinado ponto, não use for each. Aí você pode preferir usar o for ou talvez o método sum ou includes. São dois exemplos de métodos que devem ser usados quando você precisa parar a execução ou quando você precisa parar de percorrer o array. Beleza? Então vou marcar aqui nessa tabela que o for é interrompível.